Bom, deixa eu convidar a Ana aqui. Deixa eu avisar ela aqui. Vou convidar a Ana. Ó, tava com a câmera virada. Boa noite, Tudo bom? E aí, tudo bem? vivendo nessa quarentena? Estamos aí isolados, mas em paz. Tudo certo. O pessoal daí tá fazendo legal a quarentena? Não, né, amiga? O povo daqui tá se puxando, né? Assim, quando a gente sai pra rua, pra mercado, essas coisas, precisei ir farmácia também, a gente percebe que não, que as pessoas continuam levando suas vidas, Normalmente. infelizmente, né? Normalmente. Assim, eu sei de alguns lugares que eles limitaram a quantidade de pessoas que pode entrar, então formam-se filas e tal. Mas enfim, né? Estamos aí. A sensação é de que nem todo mundo tá levando muito a sério, mas tudo bem. É, infelizmente, né? Eu vi uma reportagem que até, tipo, os Estados Unidos, eles estão passando por todos esses problemas porque eles demoraram muito para Sim, tomar as medidas tomar. preventivas, né? Então, ficaram achando que era só uma gripezinha e agora eles são o epicentro do problema, eles já não tem mais máscara, mas eu fico pensando, assim, um país de primeiro mundo tá nessa situação. Exatamente. Imagina quando chegar, quando. E a gente está indo para uma segunda onda de pico, né? Então vai dar uma triplicadinha leve aí dos casos. Então, o lance é manter a quarentena mesmo. O que tu tá achando do Instagram enquanto o pessoal rola aí? Ele demora, Cara, demora muito para entregar uma live, tipo, eu tenho que ficar aqui o tempo para é, coisa aparecer, entendeu? Mas a gente. é. Não, beleza. Vamos conversando e as pessoas vão entrando. Eu fiz aqui uma. Como tu é especialista no assunto, né? A gente se Eu, dedica, né? eu fiz tipo uma pontuação, né, do que as pessoas estão falando das habilidades do futuro, que na verdade são habilidades essenciais desde o passado, né? Só que agora está se tornando muito evidente porque se você não tem essa habilidade, facilmente você acaba se perdendo no mercado ali e perdendo Exatamente. oportunidade, porque você não sabe lidar com a situação, né? Então, Exatamente. aproveita aí, te apresenta, fala do teu trabalho e aí a gente começa. Então, eu sou a Ana Homem. Eu hoje sou fundadora da Orcamami, que é uma empresa que auxilia mães a voltar para o mercado de trabalho depois da maternidade. E essa minha jornada empreendedora, ela começou quando eu fui desligada do meu trabalho, né? Eu trabalhava no corporativo, fui demitida e precisei fazer essa autoanálise de entender quais eram as minhas habilidades que eu precisava melhorar para voltar para o mercado de trabalho, porque, né, a primeira coisa que a gente, quando é demitido, acontece, vamos procurar um emprego novo, mas eu sabia que eu precisava mudar alguma coisa, né? Até pelo feedback que eu tinha recebido na hora da demissão e tal. Então eu me deparei com essa questão das habilidades de comportamento, né? Elas têm um nome de soft skills, né? Que são aquelas habilidades que de comportamento mesmo, de relação e tal. E eu fui tanto olhando para minha história, o que eu precisava desenvolver, vi que mais mulheres, vi que outras pessoas precisavam desenvolver isso e eu tentei aliar a minha ideia de negócio que eu tive na época com isso. Então, auxiliar mulheres a desenvolver essas habilidades de comportamento para que elas voltem para o mercado de trabalho bem mais preparadas e bem mais estruturadas e bem mais conscientes Tu da sua força profissional, digamos assim, né? falaste assim, quando tu foi demitida, tu recebeste algum feedback? Qual era o Sim, motivo e tudo? Porque geralmente sim. eles dizem É, assim,
pode pagar e a pessoa fica até sem saber qual era Não, no meu caso, eu tive um feedback e na época foi super doloroso receber esse feedback. Era um feedback muito relacionado a uma falta de preparo meu em lidar com situações difíceis, né? Eu reagia muito mal. Então, a questão quando eu me deparava com algum problema, com algum impasse, com algum questionamento, com alguém me colocando contra a parede, uma pressão, eu não reagia muito bem. Eu externava isso de forma muito radical, digamos assim, né? Isso deixava todo mundo desconfortável, né? Então, o feedback que eu recebi mesmo era que eu não sabia lidar com pressão, que eu não sabia lidar com ambientes de muita cobrança, exatamente. Então, quando eu fui olhar isso, Quando tu foste contratada, tu sabia que o ambiente que ia sofrer? sabia, mas durante esse tempo que eu passei trabalhando lá, eu tive uma gravidez aí no meio dessa história, né? Então, a gravidez é que fez a minha estrutura emocional balançar. Então, quando eu comecei a jornada nessa empresa, eu topava tudo, eu era muito aberta e eu estava sempre me desenvolvendo muito bem. Quando eu fiquei grávida e tive o bebê, essa questão eu já não tolerava mais muita coisa, eu já estava bem mais seletiva com relação aos projetos que eu queria participar, eu já queria ter um pouco mais de autonomia com relação às coisas que eu queria fazer, e isso não foi muito bem visto pela equipe, digamos assim, né? Eu era a única mulher mais velha da equipe, eu tinha 30 e poucos anos na época, 35, né? 34, 35, e as outras meninas eram de 20 e poucos, 25, recém-formadas, então todas lá estavam trabalhando muitas horas, num ritmo muito. E eu já queria começar a puxar esse freio, né? Então eu comecei a querer definir algumas coisas com relação à minha jornada de trabalho e tal, e toda vez que alguém me colocava um impasse nisso, eu não reagia muito bem. Aí ali aquela história de noite sem dormir, hormonação desregulada, tudo mais, então eu não conseguia ter um equilíbrio emocional, né? Eu ficava muito brava, enfim. Então eu saí dessa empresa, não foi muito difícil essa demissão, mexeu muito no meu ego, mexeu muito na minha estrutura emocional, realmente deprimi, assim, né? Fiquei Mas muito abalada. isso que te afetou foi a demissão ou foi o feedback que tu recebeste da demissão? Acho que é o conjunto de todas as coisas. Eu não estava preparada para demissão, eu não queria sair dessa empresa. Por mais desafios que eu tivesse lá dentro, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, uma profissão que eu gostava muito. Era uma empresa que eu batalhei bastante para conseguir entrar, né? E sair dessa forma, assim, demitida, me impedia de poder voltar um dia, né? Então eu fiquei muito abalada com a demissão em si e quando mexeu no meu ego também, né? Era uma coisa, como assim vocês estão dizendo que eu não sei lidar com as coisas, né? Então foi um momento assim eu levei bastante tempo para superar, assim, e eu precisei de bastante ajuda, né? E essa análise que eu fiz, onde que eu preciso melhorar? A inteligência emocional. O que é uma inteligência emocional? É uma habilidade de comportamento, habilidade de se relacionar, trabalho em equipe, são todas skills, né, habilidades que tu não aprende na escola, não aprende na faculdade, é muito empírico. Mas olhando para o mercado e fazendo essa análise de como que eu posso aprender tudo isso, como que eu posso desenvolver tudo isso de uma forma deliberada, tipo de propósito, quero melhorar isso, como que eu podia fazer? E aí eu fui me dando conta, vendo as pesquisas, vendo os materiais, vendo até jornadas, especialistas falando sobre isso, que cada vez mais as empresas estavam valorizando as pessoas que têm essas habilidades. E tem empresas hoje em dia, Google é um exemplo, que ela já nem olha para o teu currículo, da tua formação, tua experiência profissional, ela olha para as tuas habilidades de comportamento, para as tuas soft skills. Eles fazem uma entrevista lá para te conhecer como profissional e o que tu precisa aprender lá, eles vão te ensinar.
É. E Muitas, muitas empresas estão indo e nesse muitas caminho, né? empresas, Paulo, elas também estão vendo, né? Se tu tem um perfil empreendedor, mesmo que tu vá ser um CLT. Por quê? Sim, Que ter algumas decisões, trabalhar um pouco acima da média, né? Ser aquele funcionário medíocre. Então, exato. se tu não tem essa visão de empreendedor, que mesmo tu sendo um CLT, tu és aquilo ali, tu É precisa teu, né? negócio para te poder receber o teu salário, as pessoas não conseguem evoluir, porque elas querem só fazer o pouco para poder receber. Então, hoje, Exato. é uma habilidade, né, que também não é aprendida na escola, É, e isso é uma história de fatores. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quando tu estava lá, né, os comportamentos e com a gravidez isso só influiu ou não? Tu achas que essa tua dificuldade de lidar com as coisas aconteceram porque tu estava ali noites com sem dormir certeza. e Com certeza foi a, soube lidar, né? Porque assim, com certeza foi a questão da gravidez, assim. ninguém compreende uma coisa que passa, É, porque tu trabalha é cedo e a a, noite vai ser virada. exatamente. A questão da empatia é o que mais pega. A falta de empatia, acho que é o que mais pega mesmo, né? Porque parte-se do pressuposto que a mulher volta, ela tem que voltar a ser o que ela era antes, né? Fazer as entregas que ela fazia antes, ter a produtividade que ela tinha antes. E claro que isso muda de mulher para mulher, não é uma regra, mas muda. Muda por esses fatores, os hormônios, as noites mal dormidas, as prioridades mudam, né? Antes eu levava o meu computador para casa, trabalhava de casa, era tranquilo, eu jantar, pegar meu computador e continuar meu trabalho. A partir do momento que o bebê nasceu, isso não aconteceu mais, né? Então eu tive que fazer outras formas de mostrar que eu estava rendendo, que eu estava entregando, né? E isso às vezes deixava as pessoas desconfortáveis. Por exemplo, eu não aceitava mais fazer reuniões depois das 4 horas da tarde, porque eu precisava estar liberada antes das 6, 15 minutos antes das 6, porque eu tinha que ir às 6 horas buscar o filho na creche, que fechava e tal. Então, eu comecei a limitar muito a questão das minhas entregas, da minha rotina, né? E como eu era a única pessoa nessa configuração, nessa equipe, no caso, não na empresa em si, mas nessa equipe onde eu estava, eu era a única mãe mais velha e que tinha essas necessidades mais especiais, as outras mulheres, as outras pessoas que trabalhavam comigo não tiveram essa empatia, não tiveram esse sentimento de que agora ela tem uma condição especial e a gente precisa auxiliar ela nesse sentido, né? Então eu tive que me virar bastante nesse sentido, mas levei um tempo, eu trabalhei mais um ano ainda depois do nascimento do Emanuel, e aí, com o temperamento mesmo, é que as coisas foram mudando e eu me sentia muito assim, eu tava sabendo, eu tava tranquila com relação de que eu não estava fazendo nada errado, né? Porém, eu não tava sendo compreendida nesse nível, então eu era sempre muito questionada, eu era sempre muito comparada, enfim. Então, nesse sentido é que A gente vai, a gente vai, eu vou te fazer as perguntas. Né? É óbvio que isso afetou o teu financeiro, né? sim, Você deixa de sim, ter uma renda, por mais que você ganhe muito bem, né? O teu marido ganha muito bem, tinha duas rendas e de repente vira só uma. sim. É perceptível, né, que não houve a empatia. E aí a gente entra no primeiro ponto. Como desenvolver essa habilidade, né? Essa habilidade do futuro quando a pessoa não tem empatia com a nossa realidade. Entendeu a pergunta? Né? Porque elas não estavam tendo empatia com a tua necessidade. Só que tu Uhum. desenvolver uma habilidade que era aprender a lidar com pressão. Então, como desenvolver
uma habilidade do futuro quando as pessoas não se importam com o que eu estou fazendo, né? É muito autoconhecimento, né? É muito de olhar para si e perceber o que está acontecendo em volta e como que tu proativamente pode mudar isso. Isso eu não tive nessa situação, né? Por não ter essa clareza naquele momento, eu não consegui perceber de que a falta de empatia delas poderia atrapalhar na condução da minha carreira e, ao mesmo tempo, que a minha falta de temperança, digamos assim, no meu temperamento, estava atrapalhando o trabalho delas, porque elas ficavam desconfortáveis com a minha insatisfação, né? Quando eu chegava numa reunião e dizia que aquilo não era bacana, que aquilo não era legal, eu tirava todo mundo da zona de conforto, né? E ao mesmo tempo, quando eu dizia que eu não podia fazer uma reunião num horário X, e só tinha aquele horário X para fazer a reunião, e aí eu também deixava todo mundo fora da sua zona de conforto, porque todo mundo tinha que acelerar o seu trabalho para poder ter uma reunião horas antes, só porque eu precisava. Então, assim, é muito autoconhecimento, é tu olhar para si, perceber o que precisa, olhar para o próximo, perceber o que o próximo está esperando de ti e tentar achar esse equilíbrio, né? E essa é uma das habilidades, né? Essa questão da inteligência emocional, né? De tu saber como usar essas emoções a teu favor dentro do ambiente de trabalho, né? Esse ambiente de pressão, esse ambiente de falta de empatia, como que isso pode colaborar para que tu melhore? É na comunicação, é se comunicando melhor, é colocando as tuas ideias de forma não violenta. Então, a comunicação não violenta, a arte da comunicação, tudo são soft skills que tu poderia estar colocando, né, no teu repertório, e que para isso precisa ter autoconhecimento, né? Então, é uma jornada que... E por que a gente acaba tendo que falar nesse assunto hoje? Porque toda essa parte de autoconhecimento, inteligência emocional sempre foi são características pessoais, né? Que a pessoa tinha que se desenvolver na sua vida pessoal. E na sua vida profissional, o que importava era o diploma, o que importava era o tempo de empresa, não importava se tu era uma pessoa com soft skills ou não, até pouco tempo atrás. A gente empiricamente sabia, né? Na prática, tu até sabia de alguma informação assim ou não, mas isso não era condição para que tu entrasse na empresa, ou condição para que tu ficasse na empresa, né? Existem estudos, né, que falam assim que do que tu falaste, né? Você se comporta aqui, mas na sua casa você se comporta diferente. Então, estudos mostram que só um psicopata consegue mudar esse comportamento. Mudar. Né? Porque ele não consegue, a gente não consegue. Do jeito que a gente é em casa, nosso comportamento pessoal é o nosso comportamento, né? O nosso temperamento profissional. Então, os estudos mostram que por conta disso, né, houve muito erro quando se avalia só o currículo. Estudou em tal universidade, fez tal treinamento. Tá, mas como é que ele lida com as pessoas, né? Como é que ele gerencia esse problema aqui? Eu vou dar uma coordenação para ele e de repente ele faz a equipe toda se desentender, né? Então, assim, essa habilidade, e aí tem esse ponto, né? O autoconhecimento, né? A pessoa saber se conhecer e saber que, às vezes, a gente acaba... Quando a gente não tem um autoconhecimento, a gente acaba se vitimizando. A gente acha que todo mundo está contra a gente. Exato. Não tem cenário total. A gente só está vendo a nossa parte. Ninguém gosta de mim, agora eu sou o patinho feio da história. E Sim. quando tem autoconhecimento, a gente sabe, não, eu estou dando o meu melhor, não, eu não estou dando o meu melhorar. Isso aqui faz parte da minha característica, não faz parte, eu não vou conseguir levar, né? Uhum. E o ponto que eu quero te perguntar, houve momento que tu pensou que tu poderia pedir a demissão antes de sofrer a demissão? Sim, houve esse momento. Quando eu senti que as coisas não... que eu já não estava mais rendendo aquilo que eu poderia render, mas o meu potencial ainda era muito alto e estava sendo mal aproveitado, digamos assim, eu pensei nisso. Tanto que eu fui atrás do que eu poderia fazer para empreender, cheguei a comprar cursos para me desenvolver.
Durante aquele tempo que eu passei lá, eu estudei, né, uma área diferente da área que eu fui formada, porque eu sou formada como designer de acessórios. Eu produzia bolsas e acessórios de couro e fui contratada por essa empresa para trabalhar na parte técnica, onde dentro do site da empresa a gente fazia descrição dos produtos e tal, de uma forma mais técnica, para que as pessoas pudessem ver do que era feito aquilo. Com o tempo eu fui me desenvolvendo em tecnologia e tal, fui olhando para outras áreas, e a questão do marketing digital ficou muito forte para mim. Eu me apaixonei, então fiz cursos nessa área durante o tempo que eu estava trabalhando e tal. E aí eu percebi que, cara, eu preciso. Quando eu cheguei nesse momento de crise em mim, assim, que eu percebi que eu não estava rendendo mais, e que tinha alguma coisa que estava sobrando ali, que no caso era eu, eu cogitei sim, eu cogitei, comecei a falar com algumas pessoas, comecei a falar com as meninas lá da Bitumami, que foi nesse processo aí que eu conheci a Val Nakamura, né, e essas algumas pessoas liberaram em mim essa vontade de empreender, e aí eu coloquei num plano, assim, bem papel de padaria, assim mesmo, assim, daqui a X meses eu posso... Oi, Oi, voltou? tô escutando. Voltou. Se daqui a X meses se agora eu começar a colocar esse plano B para rodar, daqui a X meses eu consigo pedir demissão. E aí foi isso que eu tentei fazer. Comecei a pesquisar e tentar colocar em prática para dali um tempo eu conseguir sair de uma forma mais tranquila, assim, e daí não tendo aquele gatilho da demissão, porque nesse caso específico dessa empresa, se tu é demitido, tu não volta, mas se tu pede demissão, teria chance de tu poder voltar, né? Que era o que eu pensei, não, se tudo der errado, eu peço pra voltar e tá tudo certo, né? E aí acontece, só que a demissão aconteceu antes disso tudo acontecer, né? Antes de eu conseguir colocar em prática esse meu plano. Então eu já estava começando a formar a ideia do projeto que eu trabalho hoje, que é o Orkamami, já tinha conversado com algumas pessoas, já tinha site, já tinha domínio, estava tudo meio que engatilhado, mas antes de eu conseguir oficializar, por isso que eu acho que mexeu tanto comigo, porque eu não estava pronta, né? Eu não estava esperando aquilo, né? Então, mas quando veio, assim, foi muito experiência própria, assim, tipo, eu senti na pele tudo que eu precisava sentir para poder passar para as pessoas que passam por isso, são demitidas, para as mulheres que passam por isso, essa experiência, né? Então, acabou que veio a calhar, digamos assim, para o negócio, né? E para mim. E tu conseguiu montar uma reserva de emergência para sair desse negócio, sair desse emprego e montar o teu negócio ou não? Não, nessa situação não me deu tempo para fazer essa reserva, e aí o que eu usei como reserva foi a rescisão, né? Eu Tá. peguei essa rescisão que eu recebi e reservei, então ela durou por X tempo, né? Dentro fiz ela durar, então essa era a reserva. Enquanto isso, eu estava trabalhando nesse novo negócio que levou mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos, para começar a ter resultado financeiro, né? No começo eu fiz muitos. Pode ajudar aqui, Fabiano? No começo eu precisei. Eu pivotei em muitos produtos, né? Coloquei no ar muitos produtos que eu precisei, que não venderam, então precisei voltar atrás. E aí, mais ou menos com 8 meses, eu consegui pagar, digamos assim, o investimento que eu já tinha feito e comecei a ter lucro, né? Então, a partir dali é que fluiu, digamos assim, né? Parece que foi um. Olha, a Carol adora como ela é, Rize. É, Ah, gente. caramba, céu, querida. Vai ter. Eu já fiz uma live que o Isaac gritava tanto que eu tinha que falar mais alto, senão. Sim. Tá, então bora lá. Ó, vamos falar das habilidades do futuro, mas vamos entender o financeiro. Para eu desenvolver o meu autoconhecimento, vamos lá. O teu autoconhecimento te custou mais caro porque tu não tinha uma. Sim, com Né? certeza.
tá tentando te descobrir e por falta de algo que te protege, que é a reserva de emergência, tu acaba ficando até um pouco mais estressada e Exato. isso também te remete à demissão. A demissão Exato. na gente por várias coisas. E o financeiro tu tinha um plano, não, eu vou fazer isso aqui, vou sair, se der errado aqui, tá tudo certo. E Exato. tu com aquele teu plano, meio que deu aquela dificuldade, e aí talvez por isso tu pivotou muitas vezes, né? Porque tu ainda Sim. tinha encontrado para fazer isso. Então, assim, qual o conselho? Porque tu não é a única pessoa, né, Ana? Todo mundo, principalmente nessa quarentena, muita gente vai sofrer essa demissão, assim, sem saber, né? Por causa do Sem cenário. esperar. E qual conselho tu daria para essas pessoas? Porque vai ser, de repente, se elas não tiverem uma reserva de emergência, elas precisam, né? Tipo, se eles escolherem um funcionário, eles vão escolher exatamente quem tem essas habilidades aí, né? Então, muitas vezes, nem dá tempo de dar o feedback. Olha, a gente está quebrando, então eu tenho que selecionar o... E ele não vai receber o feedback porque ele não tem essas habilidades de lidar sob pressão, né? Porque os que vão ficar vão lidar com pressão, porque a gente não sabe quando a gente vai sair disso. Então, assim, qual o conselho, Exato. orientação, né, tu daria para a pessoa que pode sofrer uma demissão agora, né? Eu tô usando essa questão da quarentena nos meus discursos, assim, aqui na Workamami, muito. Aproveitem a oportunidade para se desenvolver agora, né? A crise, ela é iminente, ela está acontecendo, já existe, as empresas já estão começando as demissões, né? E aproveita esse tempo de introspecção que tu tá em casa e que tu tem aí algumas horas do teu dia mais liberados, porque tu não tem um deslocamento, porque tu não tem uma série de outros fatores, né? Para desenvolver essas habilidades, porque realmente para voltar para o mercado de trabalho depois dessa transformação que vai acontecer, a gente ainda não sabe muito bem o que vai mudar e qual vai ser a dimensão de tudo isso, mas a gente sabe que não vai ficar igual, né? Aproveita esse momento, aproveita para fazer essa autoanálise, olhar o que tu precisa melhorar e buscar isso, né? A questão da reserva financeira que tu comentou, ela também faz parte de um autoconhecimento, porque tu precisa colocar em prática o teu estilo de vida, tu tem que colocar ali, e isso também faz tu se conhecer melhor, né? Então, ela também faz parte, tanto que uma vez eu também te convidei muito para fazer aqui a iniciativa aqui dentro do acampamento, porque eu acredito que as questões financeiras também fazem parte desse autoconhecimento e nos trazem estrutura para poder pensar no resto, né? Porque se tu tá com uma tua reserva ok, tu tá lá com um plano B estruturado, e esse plano B vai te dar um lastro para que tu seja demitido e não sofra tanto. Tudo isso uma coisa conecta na outra, né? Uma coisa pode ser degrau para outra. Claro que tu pode cair de paraquedas e ter que fazer tudo isso na raça, mas é bem mais difícil daí, né? E a reserva financeira, né? A tua educação financeira, na verdade, ela também vai te nutrir de algumas habilidades, né? Exatamente. Né? Por exemplo, se tu pautando ali naquele momento, tá, eu tô fazendo meu negócio aqui, eu tô trabalhando aqui, quando meu trabalho andar, eu vou sair, se eu quiser eu volto, né? Mas tinha um outro plano. Se eles me demitirem antes, como vai ficar minha finança? Sim. Talvez toda a tua dor aconteceu porque, como tu não tinha esse segundo plano, né? Tá, se eles me demitirem, aí tu não soube lidar. E aí é o que eu te pergunto, qual tu aconselharia uma pessoa que sofre a demissão agora, nessa crise, e não recebe um feedback, né? Tipo, feedback pela crise, tudo bem, mas se eu quero melhorar as habilidades para o futuro, eu preciso de um feedback do meu comportamento. E tu Sim. aconselharia a pessoa que vai sofrer a demissão a pedir esse feedback comportamental?
Com certeza, se possível. É que assim, nesse momento, o feedback que a pessoa pode ter talvez não leve ela a se desenvolver. Eu acabei de ficar sabendo de uma empresa que demitiu 20% do quadro de funcionários, e em carta aberta, o diretor disse que ninguém estava sendo demitido por falta de produtividade, por erros que tivesse cometido, e em função da crise. Então, assim, se eu recebo um feedback desses, eu não vou fazer muita coisa para melhorar, porque, né, o meu diretor está dizendo que eu não sou ineficiente e que em outra situação ele nem me demitiria. Eu acho que, mais uma vez, é autoconhecimento. Caso não haja um feedback, caso não haja uma informação, assim, relevante que tu possa, se examine. Então, olha para onde tu precisa melhorar, olha o que tu precisa fazer para poder voltar para o mercado de trabalho melhor, evoluído, transformado, com coisas além, e pontuar isso no teu currículo, porque hoje a gente tem essa possibilidade também, né, desse desenvolvimento pessoal ser pautado no LinkedIn também, né? Então, esses cursos de desenvolvimento pessoal que tu venha fazer podem ser citados, né? Uma habilidade que eu faço, né? Minha avaliação. Antigamente, na minha época, formação, mestrado, doutorado era o bambambam, entendeu? Hoje é ideal para quem vai para pesquisa, entendeu? Porque se tu não vai para pesquisa, tu fica muito tempo na teoria. E hoje, uma das habilidades que é que agora se desenvolver com pessoas, né? Né? Então, assim, uma das habilidades que a gente tem que mudar hoje no LinkedIn é tirar aquele celular, tá? Né? Porque a gente não coloca resultado. A gente tem vergonha de vender, né? Exato. A gente não coloca lá, olha, faturei tanto, fiz tantas vendas, não sei o quê. E essa é a habilidade do futuro, que é uma habilidade mais antiga, que é a habilidade que todas nós temos que ter. A habilidade de vendedor. Você não é um engenheiro, você não é um médico, você não é arquiteto, você não é nada. Você é um vendedor da sua área de conhecimento, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem, né? Elas colocam que elas trabalharam lá, tu trabalhou de tal, no cargo tal, mas qual foi o resultado que tu gerou para essa empresa? Porque quem está te contratando quer que você dê resultado. Mas se ela só vê o cargo que tu assumia lá, ela não consegue ter certeza do que tu faz. Então, assim, tá numa entrevista, vamos tá numa entrevista, o que coloca lá para a pessoa se destacar no mercado? O que ela coloca? Ela coloca a formação ou ela coloca os resultados? Eu colocaria meus resultados. O LinkedIn, o currículo, ele ainda é uma coisa que precisa ter uma mudança de mentalidade mesmo, porque a forma que as pessoas têm de pescar as pessoas, né, para daí passar para um segundo passo, que é conversar com elas e falar sobre o tema, o resultado, enfim. Concordo contigo que pode sim ter um upgrade, mas nada impede que a pessoa que esteja ouvindo isso aqui agora vá lá no seu LinkedIn e escreva isso, né? Porque existe campo para isso lá no LinkedIn, o teu currículo também, tu pode abrir espaço para isso, e isso pode chamar a atenção do recrutador, então é plus, né? É um a mais que tu vai estar fazendo, tu pode até se destacar nesse sentido. Mas a grande questão é realmente tu poder vender tudo isso, como tu falou, é a arte da comunicação. A comunicação pauta tudo isso, né? A habilidade de se comunicar, a habilidade de ser compreendido, né? A autorresponsabilidade pelos resultados, que é uma coisa que a gente vem falando muito aqui no Arcamame, de tu ser dono dessa informação, desse negócio, desse cargo, independente de empresa que tu esteja, e se comprometer com o resultado disso, né? Saber negociar, a capacidade de negociar também está pautada pela capacidade de se comunicar, e tudo isso tu tem que estar linkado de alguma forma nessas habilidades que tu vai estar exibindo, né? A gente tem que perder o medo de se exibir,
né? A gente tem que perder o medo de ser mal interpretado, o que, que os outros vão falar, e realmente usar isso a nosso favor, né? De vender o nosso peixe, como tu mesmo falou. E parar com esse estigma de que a gente tem que ser humilde, de que a gente tem que ser polido, de que a gente não pode falar quanto a gente faturou, quanto a gente vendeu, quanto a gente ganhou, o nosso salário. Esse é muito tabu ainda, né? Isso, Ai, não pode ganho porque isso é feio. isso é uma coisa que, Então, como eu sou da área de finanças, né, são as perguntas básicas que vão me indicar num projeto. Mas antes de eu ser engenheira, tinha muito isso. Eu trabalhei vários anos com várias pessoas que eu nunca quando elas ganhavam, eu falava, né? E quando a gente ganha, as pessoas falam normalmente, eu ganho 70 mil euros por ano. Ah, fora do Brasil isso é bem normal, né? né? E a gente não tem que ver coisa com você ficar perto seguro do que você está falando. Ninguém vai roubar dinheiro essa para essa pessoa. Então, assim, quando a gente fala de resultado, a gente fala de números. E a gente vai falar de número em moeda. Eu vendi Exato. tanto, eu faturei 600 mil. Por quê? Porque é uma... A gente tem para as pessoas que estão contratando a gente, tanto quanto funcionário quanto empreendedor, que a gente gera resultado. Né? Então, uma das habilidades do futuro não é mais você mostrar o seu diploma que você estudou lá na Alemanha, nos Estados Unidos, nada. É você mostrar que você entrega resultado. Porque se você mostrar que você entrega resultado, a pessoa entende que você coloca a mão na massa. Que você não é um teórico que está ali só querendo bater ponto. Sim, para pautar toda essa pesquisa que eu fiz e poder fundamentar o negócio que eu criei, tudo, eu assisti um TED que deu vários insights bem interessantes, é da Michelle alguma coisa, agora não vou me lembrar o sobrenome dela, aonde esse movimento que a gente está sendo obrigada a fazer agora, em função da pandemia, já é um movimento que já estava começando a acontecer em função das tecnologias, né? Trabalhar de home office, né? Economia colaborativa, realidade virtual, várias coisas já estão acontecendo há mais tempo, né? E para um futuro aí eles estariam pontuando esse novo mercado de trabalho que a gente está falando, né? Onde as habilidades vão ser mais importantes do que as habilidades técnicas. E nesse TED ela fala muito que a máquina que está sendo criada, os computadores, os algoritmos, né? Eles fazem absolutamente tudo, todos os cálculos, todas as ferramentas, toda a produção de uma indústria pode ser feita por robôs, mas os robôs eles não têm capacidade de se relacionar, né? Então, toda a parte de soft skills ainda é uma habilidade humana, ela ainda é uma habilidade da pessoa, né? Essas habilidades de ter empatia, de resolver problema complexo, pensamento crítico, criatividade, trabalho em equipe, inteligência emocional, orientação. Tudo isso são características humanas e é isso que pautam a nossa habilidade de comportamento, né? Crítico, eu sou da engenharia, eu sei que o robô ele está programado, ele não vai fazer uma análise, né, da situação. Exatamente. Muita gente tem, aí a gente entra nesse parâmetro, tá? Vai acontecer a robotização, como na Alemanha já muita coisa tu não vê as pessoas, é só uma máquina lá para te pegar o refrigerante, para te comer, para te fazer um monte de coisa, né? Mas existem habilidades, na verdade, você não vai ser trocado por uma máquina quando você tem algumas habilidades que a máquina não tem, né? Então, as habilidades do futuro, a pessoa vai se destacar para ela
disputar com uma máquina em habilidade que aquele robô não faz. Então as pessoas tentam generalizar, né? Ah, tudo vai ser robô? Não, gente, senão a gente também vai deixar. Não, não. É que assim, uma coisa que a gente tem que encarar com seriedade é que a tecnologia ela vai mudar a cara de como tu vai sempre. Tem profissões sim que vão deixar de existir, já está acontecendo isso, né? E novas profissões vão surgir. Tem uma pesquisa que fala que em 2065 vão existir profissões, os nossos filhos, né, vão estar atendendo profissões que ainda nem existem, que ainda nem foram criadas, né? Então, é fato de que tu vai ter que se desenvolver de uma forma diferente para atender essas novas profissões que vão surgir, justamente porque a tecnologia está pautando aí. Se numa linha de produção ela vai ser robotizada, aonde nessa indústria as pessoas vão estar trabalhando e que habilidades essas pessoas precisam. Então, se é para eu trabalhar nessa indústria, na parte produtiva lá, no chão da fábrica, eu já não vou mais ser útil, o que eu preciso fazer para me desenvolver para estar acima? Então, assim, acho que a exigência de mercado ela vai estar sendo maior, não no sentido técnico, e daí não estou falando só de indústria, estou falando de mercado como um todo, mas no sentido do indivíduo também, né? Então agora não existe mais, posso estar me precipitando e falar nesse momento, mas não existe mais essa coisa de tu se formar e achar que está suficiente, né? A gente fala muito do longest learner, né? Que é a expressão para um eterno aprendiz, né? Tu vai ter que estar sempre aprendendo e desaprender a aprender, aprender a desaprender, né? Aquilo que já foi velho, tu tem que esquecer para colocar no teu repertório coisas novas. Isso é uma habilidade de uma soft skill, né? Tu tá sempre renovando o teu repertório e como que tu tem que se encaixar nisso. Então, assim, vamos lamentar que muitos empregos vão ser substituídos por máquinas. Não, o que eu posso fazer para estar sendo útil, para estar sendo não só útil no sentido de o meu lugar no mundo, mas assim, eficiente, né? O que mais eu preciso estar fazendo para ser eficiente nesse mercado? Será que eu tenho que mudar de profissão? Será que eu tenho que aprender uma coisa nova? Será que eu tenho que remodelar o que eu estou fazendo? Né? A gente tem que parar de achar que as coisas vão alguém vai criar uma lei que vai proteger. Não, vamos mudar, vamos melhorar, vamos evoluir, né? Eu acho Então, assim, vamos aproveitar essa tecnologia para esse impulso que a gente precisa, né? essa quarentena, ela mostrou pra gente que a gente não tem que esperar as coisas acontecerem pra gente agir. Exatamente. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa, porque o imprevisto, ele é isso, né? Você, não, dia 5 de abril de 2020, o pneu do meu carro vai furar entendeu? Não existe isso. Imprevisto vai acontecer a qualquer momento. Então, a gente teve 2 imprevistos, um de saúde e um financeiro. Juntou e a gente ficou confinado. Né? Exatamente. Muita gente, né, não está sabendo lidar dentro de casa porque nunca pensou nas habilidades que eram importantes você viver em um confinamento. Né? Porque em muitos momentos a gente vai viver em confinamento. Então, essa quarentena, eu falo assim, abertamente. Se você não aprender nada, Agora. eu não sei quando você vai aprender. Porque Exatamente. Não deixa mais ela pegar. Muita certeza. Ó, tem mais. Vai voltar a sair para fora. Tipo, se tu perdeu o emprego, tu não sabe quando tu vai voltar a ter um emprego. Exato. Então, assim, é um momento de muita incerteza. Então, se você não tirar um momento para parar, pensar no que o seu comportamento, né, como pessoa e como profissional, deve contribuir para essas mudanças e que o futuro está logo ali, né? Porque rapidinho a gente... Exatamente. Né? Então, quais são as habilidades? Quais são as habilidades que o mercado irão precisar? Quais são as habilidades que já me fez perder algumas oportunidades, né? Uhum. Essas habilidades, a gente vai trabalhando, por exemplo, nesse Learn Learning aí, que é o aprender... Aprendiz.
a gente mostra que a gente, né, e trabalhando O Fábio, pede pra ele parar de chorar. Ajuda ele. Ele acho que a minha cachorra pegou o pão dele. família. Ela quer ser gerida. E uma habilidade que eu vou te falar desse home office aí. Como as pessoas office nessa realidade. Porque uma coisa é um cenário bonito. Né? Todo mundo falando, faz isso, 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 isso. Outra coisa é quando tem uma criança. Não. Todo o nosso discurso, tudo que a gente fala, quando a gente fala dentro da quarentena, tem exceções, né? A quarentena em si, ela é uma exceção, né? Tanto que antes disso tudo acontecer, eu falava para as mulheres, né? Aproveitem a sua licença maternidade para ler, para estudar um pouco, para não ficar só em função da casa, dos cuidados, para ficar em função de si também, porque, né? Tu vai voltar para o mercado de trabalho melhor, mais preparado. Eu já tinha esse discurso lá, né? Quando eu fiquei grávida do Emanuel, eu fiz mais ou menos isso, né? Eu dava mamar, trocava fralda e fazia um curso, dava mamar, trocava ali um livro. Eu usei aquele período para me desenvolver. Mas era uma opção que eu tinha porque, enfim, eu tinha medo de ser demitida na época, né? Tanto que aconteceu. Agora a quarentena, nesse sentido, eu tô adaptando esse mesmo discurso. É um momento onde tu tá recluso, tu tem, teoricamente, mais tempo, apesar dos cuidados com a criança, da casa, enfim, mas aproveita esse tempo para se desenvolver também. Eu continuo mantendo esse discurso. Sei que é desafiador, sei que é difícil, criança em casa é desafio, sim, né, independente da idade, porque tem que ter atenção, né, então até um pouco se desconfigura um pouco essa questão da jornada de trabalho, né, eu estava mesmo conversando com alguns amigos sobre isso, esse negócio de 8 horas trabalhando em casa não funciona. Será que com a pandemia e para o futuro não vão ter que ter umas adaptações às leis trabalhistas que dizem que tu não precisa ficar conectado 8 horas ininterruptas e sim entregar mais resultados, enfim. Estamos divagando aí nesse futuro que a gente não sabe ainda. Mas é isso, é tentar se adaptar, né? Tentar olhar para isso, cuidar da criança um pouquinho, ler um pouquinho, fazer seu trabalho um pouquinho, fazer a comida, e aí tu vai repetindo esse ciclo, Isso né? faz sentido mulher, né? E o homem. Porque a mulher, ela consegue fazer algumas coisas, né? Mesmo que o pessoal, meu colega brincar, mas a mulher não faz tão perfeito quanto o homem. Eu falei, tá, mas ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o homem? Faz muito melhor. Como lidar com essa nova realidade, né? Porque o homem está acostumado a trabalhar. Exatamente. Tem uma criança, né? Exatamente. Como ele vai... Cara, se nesse momento essa pessoa, esse ser humano que você citou, não se imbuir de empatia e me coloquei no lugar da mulher, da mãe, agora vou ser diferente. Se isso não servir para ele melhorar, então, novamente não sei o que vai acontecer. Aqui em casa, a gente já tinha adotado esse negócio de 50-50, sabe? Já era assim. Com a questão do Emanuel e tal, tanto que eu voltei a trabalhar, quem ficou cuidando do Emanuel foi meu marido, então assim, a gente já tinha mais ou menos estruturado. Com a quarentena se acentua. Em lares que isso não funcionava, lares que não era assim, onde mulher fica a cargo da criança e o homem sai para trabalhar e volta e tá tudo pronto quando ele chega, se essa pessoa não aproveitar essa oportunidade para entender como é que funciona, para perceber que é difícil e conseguir nivelar, aí eu acho que essa pessoa está perdendo uma oportunidade de contribuir com a sociedade como um todo, porque eu acho que é o mínimo que essa pessoa pode fazer é ajudar a criar seu filho. Ajudar não, né? É criar seu filho da mesma forma que a mulher. que a mulher, né?
Então, acho que até a nível de humanização da coisa, de evolução da imunidade, isso está colaborando, né? Não estou aqui para dizer que a pandemia é uma coisa boa, longe de mim dizer isso. Mas olhando o lado meio cheio da história e olhando esses movimentos de pessoa, de evolução como pessoa, tá aí uma puta oportunidade de tu melhorar isso, né? E levar para o mundo uma solução melhor para isso, né? Levando isso para o lado profissional mesmo, né? Uma das habilidades é a proatividade, né? Por quê? Porque parece que a gente ia ficar uma semana, 2 semanas, né? Era quarentena. E não é isso que nós estamos vivendo, né? Então, o profissional, o pai, a mãe, quem for, que demorar a tomar a decisão que deve mudar, mudou já, bagunçado aí, né? Ele vai demorar muito mais a se adaptar, porque tem na mente dele que o mundo vai voltar ao que a gente está. Não vai voltar. Tem gente esperando por isso, né? Infelizmente. Todo mundo tem que voltar a ser como é que era antes. Assim, eu falo mesmo. Quando eu vi os Estados Unidos, o parque da Disney, que eu nunca vi fechar aquele negócio, entendeu? Fechar. Eu falei, gente, o mundo tá mudando. Vai mudar. Coisas, e a gente tem que se adaptar rápido. Então, existe uma coisa que se chama proatividade. É você entrar em ação logo. Não ficar esperando o problema acontecer, né? Porque, por exemplo, eu não sei qual é o tempo aí, mas aqui parece que é até 22 de abril, né? Aqui até 30 eles estão prometendo. Aí chega esse dia, vem mais 20 dias para frente. Então, assim, se você não for proativo agora, que você deve mudar, que você está trabalhando com várias interrupções, né? Uma criança ali em fase de desenvolvimento, e você não entender, né, que você precisa entrar em ação e mudar seus comportamentos e colaborar, porque é uma das, eu anotei aqui, né, que é uma das, é a coordenação, é a colaboração com pessoas, né? Então, esse fato de estar dentro de casa está desenvolvendo em quem quer, né? O comportamento colaborativo, porque Exatamente. para se ajudar, porque todos nós estamos na mesma situação. Não existe ninguém melhor que a gente. Exatamente. Tem uma conta bancária mais robusta que a outra. Tá, isso é uma coisa, mas todo mundo tem que ficar confinado, todo mundo pode pegar doença, né? Todo mundo pode morrer. Então, nesse quesito, tá todo mundo no mesmo barco, independente Exatamente. do saldo bancário, né? E aí a gente, nessa pressão, nessa não querer entrar nessa colaboração, não sei o quê, a gente entra num comportamento de estresse, até de agressividade, né? E isso vai resultar em compras na internet. Porque você está tão estressado, olha só. E aí você vai gerar um problema seu. Então, assim, se eu não desenvolvo as minhas habilidades, as habilidades para o futuro, eu posso desenvolver mais desnecessariamente, porque eu não estou entendendo a transformação do mercado, né? Então, eu acho que o poder de compra, ele é prazeroso. Isso é inegável, né? Só que a gente não sabe como é que vai ficar a economia após essa crise, né? Então, controlar o emocional, né? Desenvolver exatamente. Tanto quanto né? E qual é o comportamento na Repete de novo, Rose, que é a última frase eu não consegui entender. Qual foi quando como tu desenvolveu as habilidades de dinheiro? Foi muito na observação, assim, e da necessidade que eu tinha de poder ter tranquilidade, né? Uma das coisas que me mantém tranquila, digamos assim, é saber que eu tenho um lastro para me segurar. Então, fazia parte do meu equilíbrio emocional saber que isso está resolvido.
Então, nesse autoconhecimento que eu passei, o que que eu preciso, Fábio? O que que eu preciso para me sentir segura, né? O que que eu preciso para me sentir tranquila e competente e tal. Então, fazia parte das minhas necessidades essa questão do lastro financeiro. Então, eu fui fazendo medidas e fui dando passos para que isso acontecesse, né? E aí, durante um tempo, oscila, né? E uma hora tem mais, outra hora tem menos, mas eu procuro manter sempre isso resolvido para que eu não me sinta insegura, para que o meu desequilíbrio não aconteça, para que eu não afete outras áreas, né? Então, quando a gente fala que essa questão das finanças é muito base, é o básico, é nisso mesmo, porque ela vai te dar lastro para fazer todo o resto, né? Tu não vai ficar bem para procurar um emprego novo se tu tá desesperado por dinheiro, tu vai aceitar qualquer oportunidade e vão te pagar qualquer merreca e tu vai se desdobrar trabalhando para fazer um trabalho ruim que tu não gosta, que tu não é competente, sabe? Uma coisa leva a outra. Então, tem coisas que precisam estar resolvidas lá na base para que todo o resto se desenvolva, né? Tu não vai ter paciência de ler um livro, ou ter paciência de cuidar do teu filho, se tua cabeça tá fervendo porque tu não sabe se tu vai ter conta para pagar. Então, tem coisas que realmente precisam estar resolvidas para que outras possam não ser problemas, né? Então, nesse autoconhecimento que eu fiz, eu pensei, não, eu tenho que resolver essa parte. Resolvida essa parte, eu vou lá e resolvo o resto. Que aí aquilo que era para ser plano B, no caso, virou plano A, e desse plano A eu precisei criar outros planos, né? Então hoje eu tenho mais de um negócio, eu tenho a Orcamami como frente, mas eu faço outras coisas, eu dou consultoria em empresas, eu dou assessoria para empreendedores na parte de marketing digital, eu comecei a criar novas situações e onde uma não está fluindo, outra flui, né? Que é uma outra coisa que eu penso que eu nessa autoanálise das finanças eu precisava fazer. Os ovos, né? Colocar em cestas diferentes e tal, para tu ter, enfim, significância financeira nesse sentido. Mas é muito de tu se dedicar para olhar isso, né? Para prestar atenção nisso. O meu estilo de vida mudou muito, muito. A questão de compra, a questão eu era uma pessoa que comprava muita roupa, então parei de comprar. Eu era uma pessoa que comprava muita bolsa, sapato, parei de comprar. Então, tu muda também essa questão. Eu adotei uma prática um pouco mais minimalista, não só pelo minimalismo em si, mas porque eu vi que era impacto ambiental. Eu fui criando várias áreas na minha vida que eu comecei a conectar, né? Impacto ambiental, impacto financeiro, a questão do desapego, né? Eu fiz várias limpas aqui na minha casa depois dessa demissão, né? Depois desse momento, porque eu queria destralhar. Enfim, foi um processo bem de geração de consciência mesmo, né? E tudo volta para a base, né? Que é ter isso resolvido para que outras coisas, abrir espaço para outras coisas, né? A desenvolvibilidade. Ana, a gente tem 3 minutinhos e eu quero que tu faça um resumo das habilidades, né? Hoje, assim, quando vem conversar comigo, eu sempre falo criatividade, capacidade de comunicação, empatia, negociação, o pensamento crítico, né? São todas essas capacidades que tu pode... Isso. São todas as capacidades que tu pode desenvolver paralelo à tua profissão, paralelo à tua... E são habilidades que médico, advogado, engenheiro, qualquer pessoa, programador, qualquer pessoa precisa desenvolver no mercado de trabalho. Então, é independente, é inerente de profissão, é inerente de canudo. Então, agora, com essa questão de pandemia e mudança de mercado brusca, aproveitem esse momento isso, para tirar um tempo para entender, se autoanalisar e colocar ali o que tu não tem e o que tu já tem, acentuar isso de forma que isso venha aparecer no teu LinkedIn, isso venha aparecer no teu currículo, no teu discurso na hora da entrevista, quando aparecer, tenha clareza de quais são as habilidades que tu tem para poder apresentar elas de uma forma consciente, né?
e se desenvolver como pessoa. Isso vai trazer benefícios pessoais, vai trazer benefícios profissionais também. E mesmo agora a gente estando nesse momento que a gente não sabe do futuro, eu, Ana, tenho esperança de que as coisas mudem para melhor e esse formato de home office também beneficie mais mães, mais mulheres. Eu tenho falado bastante sobre isso no Orcamami, né, que é um formato que muitas mulheres gostariam de ter para poder estar mais acessíveis a seus filhos, né? Então, mas para isso